Boa noite, amada igreja. Graça e paz a todos. Louvado seja o santo nome do nosso Deus, agora e sempre. Que o Senhor Jesus possa continuar a falar com você. Que Ele possa continuar a esquadrinhar o seu coração. Que Ele possa te dar aquilo que realmente você veio buscar. Eu te peço que, com a mesma verdade, com a mesma sinceridade, que você ouviu esses louvores, vocês entoaram esses cânticos, você possa ouvir a palavra do Senhor. Eu tenho certeza absoluta que Ele se faz presente. Esse é o motivo do nosso culto. Esse é exatamente o motivo do nosso culto, por crermos num Deus vivo, num Deus que pode fazer infinitamente mais, além daquilo que eu poderia pensar ou imaginar. Eu creio que este Deus continuará fazendo no seu coração. Hoje, Dia dos Pais, eu parabenizo todos os pais. Que o Senhor Deus possa continuar a dar sabedoria a todos vocês. Eu não fiz uma mensagem direcionada, mas todas as mensagens servem para os papais, com toda certeza. Orando a Deus, e Ele me trouxe um texto, pelo menos no meu coração ele explodiu. Um texto que me trouxe as reflexões da vida. Um texto que de fato esquadrinha o nosso coração. Um texto que nos fazem ser moldados pelo Espírito, pela própria palavra. Eu gostaria que vocês abrissem as Bíblias de vocês em Jeremias capítulo 17. Livro do profeta Jeremias capítulo 17. Todos abriram? Vamos trabalhar? Então vamos lá. Jeremias capítulo 17 diz o seguinte: o pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro e com um diamante pontiagudo, gravado na tábua do seu coração e nas pontas dos seus altares. Seus filhos se lembram dos seus altares e dos seus postes ídolos, junto às árvores frondosas, sobre os altos outeiros. Ó monte do campo, os teus bens e todos os teus tesouros darei por presa, como também os teus altos por causa do pecado. Em todos os seus territórios, versículo 4, assim por ti mesmo te privarás da tua herança que te dei, far-te-ei servir os teus inimigos na terra que não conheces, porque o fogo que acendestes na minha ira arderá para sempre. Assim diz o Senhor. Prestem atenção no que o Senhor quer dizer para mim e para você. Maldito o homem que confia no homem, que faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor, porque será como um arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Porém, bendito é o homem que confia no Senhor e cuja esperança
é o Senhor. Vou repetir o versículo 7. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Como a perdiz que choca ovos que não pôs, assim é aquele que ajunta riquezas, mas não retamente. No meio de seus dias as deixará, e no seu fim será insensato. Trono de glória, enaltecido desde o princípio, é o lugar do nosso santuário. Ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados. Ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados. O nome dos que se apartam de mim será escrito no chão, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. Cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo, porque tu és o meu louvor. Eis que eles me dizem: onde está a palavra do Senhor? Que se cumpra, mas eu não me recusei a ser pastor seguindo-te, nem tampouco desejei o dia da aflição. Tu o sabes. O que saiu dos meus lábios está no teu conhecimento. Não me sejas motivo de terror, meu refúgio és tu no dia mau. Curvem as suas cabeças, por favor. Pai Santo, louvado seja o teu santo nome no nosso meio. Te pedimos que o Senhor venha falar, assim como o Senhor tem falado desde quando colocamos o pé aqui dentro, ó Pai. Te agradecemos por tudo e te pedimos, ó Deus, que não venhamos a sair como entramos. Que possamos, ó Pai, aprender mais de Ti. Que possamos, ó Pai, dar lugar para o entendimento, dar lugar para a mudança de alma. Dar lugar para que venha a ser resplandecido a Tua luz em nós. Eu te peço em nome de Jesus, seja com o nosso pensamento, seja com o nosso coração, que o Senhor possa, ó Deus, falar conosco para a glória do Teu nome. Este é o meu pedido, em nome de Jesus te peço condução para a glória do Teu nome. Amém, Senhor. Construindo em Deus. Meus irmãos, como nós temos visto pessoas ao longo da história, que têm construído em lugares e mais lugares, porém não em Deus. Com o tempo, nós temos visto construções e mais construções ruírem, construções que não têm embasamento, construções que não são solidificadas na rocha, que é Jesus. Eu fico maravilhado com este texto, principalmente maravilhado com um profeta que Deus levantou, que foi o próprio profeta Jeremias. Ele foi acusado de ser um traidor do povo de Israel. Ele foi acusado de ser um traidor da religião. Ele foi acusado de ser um traidor do templo. Ele foi acusado de apunhalar o povo de Deus pelas costas. Ele foi acusado. Ele era contra as opiniões dos líderes de Israel,
do sacerdócio de Israel, ele era contra o sistema religioso, ele era contra os profetas vendidos ao sistema. Ele era contra isto, por isto ele foi apedrejado, ele foi maltratado, ele foi perseguido, ele foi exilado, ele foi desmoralizado na sua terra, fazendo o que tinha que ser feito, e tudo o que ele havia feito, tudo o que ele fez, veio de fato da parte de Deus. Como assim? Como que alguém fazendo tudo certo, proferindo aquilo que deveria ser proferido, que era a própria palavra do Senhor, sem deturpar uma vírgula, foi tão maltratado, foi tão chicoteado, foi tão perseguido, foi jogado às traças. Porém, a religião do povo de Israel servia como um sistema terrível de validação da corrupção e da desumanização. Aquela religião de fachada de Israel servia como validação da religião e também como uma desumanização. Não é diferente de muitas coisas que temos visto hoje, nada diferente. Porém, quando ele mesmo abria a boca, todos ficavam aterrorizados, porque no fundo, você e eu, aquele povo da mesma forma, no fundo sabemos quando a palavra vem da parte de Deus. Nós sabemos. Todos aqueles que têm o Espírito intrínseco, todos aqueles que têm o Espírito como seu selo, estes sabem. Mas o povo de Israel, eles estavam contra todo o sistema de culto verdadeiro de Israel. Jeremias, ele se insurgia em nome do Senhor, ele se levantava em nome do Senhor, para que as coisas se estabelecessem. Ele sempre dizia: assim diz o Senhor, aplanam os seus caminhos, mudem o comportamento, porque senão virão dias difíceis, dia em que seremos levados cativos. Nabucodonosor vão nos levar e vão nos fazer escravos. Este texto é maravilhoso. Um pai que tem intrinsecamente essas doutrinas, ele bota o Senhor em primeiro lugar na sua casa. Ele jamais se apartará do Senhor. Ele buscará o Senhor com todas as veracidades de alma. Um pai, uma mãe, filhos que querem ser bem-sucedidos, jamais se apartam do Senhor. Jeremias, relevantemente, se sentia seduzido por Deus. No capítulo 20, versículo 7, ele diz: desde que eu era menino, o Senhor me seduzistes, e eu seduzido fiquei. Eu não tenho outro caminho, eu não tenho outro Deus. Seduzido eu fui por ti, e seduzido me tornei. Olha que caminho perfeito, nele eu estou. Muitos são seduzidos por muitas coisas, menos pelo Senhor. Quando você realmente, não generalizando, for realmente seduzido por Jesus, quando você estiver seu coração entrelaçado ao coração de Jesus, eu tenho certeza que você jamais ficará um minuto fora da presença dele. Mesmo que seja no seu trabalho, mesmo que seja onde quer que você esteja, jamais, uma vez com ele, jamais sem ele. Senhor, eu fui seduzido por ti,
e seduzido fiquei, disse Jeremias no capítulo 20, versículo 7. E disse mais: não me recusei ser pastor seguindo-te. Versículo 16: eu não sou pastor seguindo os meus próprios caminhos, pensamentos ou acordos da maioria. Não! Eu sou um pastor, Jeremias dizia, seguindo-te, Senhor. Eu não sou um pastor do engano. Eu sou um pastor que primeiro eu ouço a Ti, eu repasso aquilo que o Senhor quer que seja repassado. Porque eu fui seduzido pelo Senhor. E seduzido fiquei. Não tem como eu inverter, eu perverter, eu adulterar este caminho, ou a Tua palavra. Não tem como. Neste texto, pontuamos os seguintes versículos. O primeiro versículo. Neste primeiro versículo, ele mostra claramente que atitudes perversas nos levam à insensibilidade de alma e de coração. Olha o que diz, vamos voltar para o capítulo 17, versículo 1. O pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro, com um diamante pontiagudo, gravado na tábua do seu coração e nas pontas dos seus altares. Olha só a gravidade. Isso aqui para mim é algo violento, é algo profundo. Algo profundo de fato eram as atitudes do povo de Israel. Perante Deus. Perante Deus. O pecado de Judá estava escrito com um ponteiro de ferro, com um diamante pontiagudo, gravado na tábua do coração de cada um deles. Jesus, através de Jeremias, trouxe a realidade das tábuas da lei, mostrando que no coração do povo, um coração como se fosse de pedra, nestes corações não eram a palavra de Deus, não era a palavra de Deus que estava ali gravada com um ponteiro pontiagudo, com diamante. Não era. Eles insistiam em gravar os seus pecados nos corações de pedra. É exatamente isto que o texto quer dizer. Em vez de deixar a palavra ser gravada no coração, o que estava sendo gravado era perversidade, era falsidade, era mentira, era inveja, menos a palavra. E Deus dizia: cuidado, cuidado, virão dias difíceis, o cativeiro virá. Cuidado, ó povo meu, cuidado. Jeremias, ele faz essa alusão, referindo ao coração, como se fosse as tábuas da lei. Isto é muito sério. No meu e no seu coração, deve ser gravado a palavra. No Salmo 119, 105 diz claramente que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Porém, eles não quiseram. O próprio Salmo 119, versículo 70, diz que o coração deles se tornaram como se fosse de sebo. Mas o salmista dizia: mas eu me comprazo na tua lei, Senhor. Então há uma diferença entre dois tipos de corações: o de pedra e o de carne. O de pedra. E o coração que é o mesmo coração impermeável, como se ele estivesse um invólucro de sebo, nada penetra. Não existe nada que penetra este coração. Jeremias se insurgia, dizendo àquele povo: ó povo, se convertam. Se convertam.
Converta os seus sorrisos em prantos, a tua alegria em tristeza. Se convertam. Porque assim, se assim vocês fizerem, Cristo esclarecerá vocês. Com a prática vem a exteriorização. Com a prática repetitiva do pecado. Isso vai se externalizando. Vai mostrando quem eu sou de fato. Como se fosse algo escrito nos portões de uma cidade amuralhada. Todos que chegam naquela cidade veem o pecado como se estivesse estampado em nós, pelas práticas repetitivas, pelas mancomunações com os erros, com os enganos, com as más conversações, nós vamos nos tornando o nosso pecado. Nós vamos nos tornando o nosso pecado. Aqui o Jeremias não está falando de algo apagável, inapagável pelo próprio homem. Ele não está falando do pecado original. O pecado original, Cristo já deu um jeito nele, através da cruz. Ele está falando do pecado recorrente. Aquele pecado que deliberadamente eu vou fazendo dia após dia, sem levar em consideração as consequências, sem levar em consideração o que eu me torno com essas práticas. Porque aquilo que é inapagável, Jesus já cumpriu para que seja apagável em nós. Que é a mácula do pecado. O que eu acho mais interessante é o versículo 5. Olha o que diz o versículo 5. Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, que faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Maldito o homem que confia no homem, da insensibilidade à maldição. Maldito o homem que confia no homem. Não é que a gente não deve confiar em ninguém. Não é disso que o texto está dizendo. O texto está dizendo em algo de outro nível. O texto está dizendo, primeiro, maldito é o homem que faz projeção de confiança espiritual em outro homem. Um homem que se projeta espiritualmente em outro homem. É exatamente disto que o texto está falando, que transforma o outro homem em seu mediador, em seu representante espiritual. Atos capítulo 5, versículo 29, diz que importa é agradar a Deus, senão aos homens. E não aos homens. Se o homem estiver dizendo o que a palavra diz, ótimo, isso vem de Deus. Mas se ele deturpar, assim como o povo de Israel deturpava a palavra de Deus, não ouça. Mesmo que seja pastor, mesmo que seja sacerdote, mesmo que seja o Papa, mesmo que seja qualquer ministro do Evangelho. Não ouça. O que importa é agradar a Deus. Ouça somente o que é de Deus através dos homens. Que entrega a sua própria mente para ser conduzida por outra mente. Esse é maldito. Maldito o homem que confia no homem, que faz da carne mortal o seu braço, que faz deste corpo mortal a sua direção, a sua força, o seu caminho, a sua vida. Isso acaba em maldição, mas acaba muito mal. Pessoas que não confiam em Jesus, pessoas que não confiam em andar com Jesus, pessoas que dizem que anda
mas não obedece, indo contra a palavra de Deus. Esses não sabem que colocar confiança no homem, principalmente quando ele está ensinando contra o Espírito de Jesus, contra o Espírito do Evangelho, esses acabam em maldição, com toda certeza. Então o texto nos diz claramente que sou eu que construo as maldições, neste caso, em minha vida. Deus não precisa lá do trono dizer, você está maldito. Não. Deus é inteligentíssimo, Ele criou, Ele estabeleceu todas as leis mecânicas para estarmos cumprindo. Ou espirituais. Leis que são imburláveis. Ou você pensa que você pode burlar uma lei de Deus, fazendo o seu jeito, ou dando um jeitinho brasileiro? Você está enganado. Porque maldito o homem que confia em si mesmo. Maldito o homem que confia em si mesmo. Tem gente que não adianta mostrar a verdade. Você mostra uma, duas, mas o coração, ele é tão incauto, que eles se decidiram se algemar, que eles se decidiram se umbilicalizar aos pastores, ou ao engano, ou à mentira. Eles estão tão arraigados, tão umbilicalizados, que eles preferem a mentira do que a própria verdade. Isso produz no fim maldição. Depois pergunto, mas por quê? Porque supostamente eu obedeci a Deus e eu me encontro nesta situação? Lamento te dizer, não houve obediência. Lamento. Nos dias de Jeremias, ele dizia, arrependam-se, repito mais uma vez, olha o cativeiro, arrependam-se, traz a palavra de Deus para o seu lar, pais, mães, não importa o que você fez ou deixou de fazer, traz Jesus para que Ele venha a ser o centro da sua casa, o centro da sua vida, você com certeza colherá os frutos, com certeza, mesmo no tempo de sequidão, você como árvore plantada junto a ribeiros de água, você dará os seus frutos, mesmo em tempo de sequidão. Mas para isso, eu não tenho que me apartar do Senhor, eu não posso me apartar do Senhor, confiando em mim mesmo, jamais, jamais. Mesmo havendo toda evidência, eles não deram crédito ao que Jeremias estava dizendo. Seguiram segundo os ensinos do engano. Infelizmente, entregou a vida para ser conduzida pelas suas próprias intenções. E Jeremias, como já foi dito, ele disse que foi seduzido por Jesus, e seduzido ele ficou. Ele disse também que ele não era pastor segundo as convicções dele, ele era pastor segundo o próprio Deus. Esse é o grande segredo da vida, não confiar em nós mesmos, não confiar no homem, não confiar nas nossas próprias intenções, para ser conduzida pelas construções e arquiteturas de homens. Muitos têm a chance de ter a palavra e preferem as intenções e arquiteturas humanas. Muitos têm a chance de ser conduzidos por Jesus. E deixam. Terceiro, versículo 9. Olha o que diz: enganoso é o coração, mais do que
todas as coisas, mais do que todas as coisas, mais do que todas as coisas. Quem? E desesperadamente corrupto. Olha só essa palavra. Desesperadamente corrupto. Ele é desesperado para se corromper. O desespero é tão veemente que é a única coisa que ele enxerga. A carne não converte. Você sabe disso. Então enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Quem? A resposta vem logo em seguida. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações, segundo o fruto das suas intenções. Então, se você estiver colhendo fruto, ou frutos podres, dá uma analisada no que você plantou. É o que a palavra está dizendo. O pior é que, se a colheita fosse só minha, ótimo. O duro que ela vai abarcando os que estão à nossa volta. Isto é que é duro. Porque enganoso é o coração e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Quem? Então, da maldição, uma vida de engano. É o caso. Uma vida de engano. Por simplesmente não abrir guarida para o Espírito. Por simplesmente não fazer do coração uma morada do Espírito. Que é o melhor lugar para o Espírito habitar. O Espírito de Deus. Aquele que confia nas conclusões do seu próprio coração, esses caem em engano. Muitos, infelizmente, são referências para si mesmo. Faz do seu braço a sua força. Muitos são referências para si mesmo. Tem gente que cultuam de forma narcisística as suas próprias conclusões. Meu Deus, são as minhas conclusões que precisam estar em evidências. E não abre mão das suas conclusões. Não abre mão. Não abre mão. O problema é que enganoso é o coração. E por que você dá tanto crédito às suas conclusões? Por quê? Muitos seguem as pulsões e ou as deduções do seu próprio coração e caem em engano. E se eu não puder concluir segundo o Espírito do Evangelho, segundo o Espírito de Cristo, eu prefiro não concluir. Nós vamos vivendo e aprendendo. Melhor não concluir. Se você tiver que dar um conselho, se não for segundo o Espírito do Evangelho, melhor que não dê. Em todas as áreas. Não importa se é na área das finanças. Conjugalidade. Na área social. Principalmente na área espiritual. Se você não puder dar um conselho segundo o Espírito de Jesus, esquece. Porque Jesus é a minha chave interpretativa. Jesus é a minha chave hermenêutica. Eu não tenho como olhar para a vida se não for através das perspectivas dos olhares de Cristo. Não tenho como olhar para a vida de uma forma coerente, se não for através dos olhares de Jesus. Escrevam isso nas tábuas do seu coração. Escrevam. Tenha isso como uma verdade absoluta. Jesus é a nossa chave hermenêutica.
Somente através dele eu conseguirei não julgar. Eu estarei sempre usando a balança, a equidade do Senhor. Sempre. Sempre. Sabendo que Ele pode, esse coração, pode ser caprichoso, ele pode ser egótico, ele pode ser egótico, mesmo disfarçado de piedade. Ele pode ser tomado de luxúria, vestido e camuflado de bondade piedosa. Às vezes disfarçamos nas nossas piedades da vida. E o coração está longe de Deus. Longe de Deus. Tem gente que confia em carro ou coisas para se promover, confiando em coisas, em homens, e não em Deus. Você está pensando que eu estou brincando? Não estou brincando. Muitos, confiando em coisas, ficaram. Confie no Senhor, é dele que vem a nossa força. O Senhor é a nossa bandeira, o Senhor é aquele que me direciona, o Senhor é aquele que me dirige para os lugares mais altos. Ele me leva para o transcendente dele. Os lugares que você nem imagina. Eu não escolhi outro caminho, eu particularmente, para pastorear, a não ser o da obediência. É muito fácil enganar. É muito fácil trazer todos vocês para um gasofilaço. Eu e o pastor Sérgio, no seminário, vimos as diferenças. Quer um exemplo? Quando você tiver que, não é o caso desta igreja, para a glória de Deus, Deus sempre supriu. Quando você tiver que dar o dízimo ou repassar uma oferta, se você estiver sentado, é mais difícil de você botar a mão no bolso. Muitas igrejas pedem para você levantar. Não estou falando que nós não pedimos para levantar, mas não é com esta intenção. Ou você trazer num gasofilaço. Para te envergonhar. Muitos são pastores do engano. É disso que o próprio Jeremias está falando, de pessoas que conduzem outras pessoas e levam-as para o engano. E elas, sem conhecimento, ficam no engano, porque confiam em homens, ou em si mesmos. O último versículo: uma vida no engano nos afastam de Deus e perde todo o significado. Todo o significado. Quando você não estiver achando sentido para a sua vida, analise-a, faça uma introspecção. De repente você esteja confiando em alguém, se não em Deus. Simples assim. Porque quando você confia em Deus, você estará sempre regozijante, mesmo não estando. Ou seja, você andará sempre feliz, mesmo não estando feliz. Este é o coração daqueles que confiam no Senhor. Estes. Desta forma são os corações dos que confiam no Senhor. Nossa vida afastada de Deus perde todo o significado. O pecado de Judá está escrito. Foi gravado com um ponteiro de ferro, com um diamante pontiagudo, gravado nas tábuas
dos corações do povo e nas pontas dos seus altares. Ou seja, toda a ordem de culto do povo de Israel estava corrompida. Hoje é o que mais nós vemos. Pais, botem Jesus no centro de sua casa. Não esqueçam que você precisa exercer esse sacerdócio. Não é outro que vai tomar este lugar. É você. Óbvio que a esposa é uma adjuntora, é uma ajudadora idônea, do lado, olhando para o mesmo alvo que é Jesus. Não tem quem segura. Não tem quem segura. Então, com o tempo, o caráter vai virando uma tábua de pedra. Isso é um fato. O próprio pecado se torna uma lavratura feita de maneira inapagável. Inapagável. Eu gosto muito Vamos lá para João capítulo 8. Já estou finalizando, meus irmãos. Capítulo 8, versículo 1. Jesus faz alusão do texto da mulher adúltera, exatamente ao capítulo 17 de Jeremias. Olha só a sabedoria de Cristo. Todos abriram? Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Olha a covardia. Aqui, esses escribas, esses fariseus, atribuíram a Moisés algo que Moisés não disse. Tá certo? Moisés disse, porém, em forma de princípios, não de preceitos, em forma de princípios. Então aqui está muito claro, e Moisés disse que tais mulheres sejam apedrejadas. Por que eles não assumiram que eles queriam apedrejar aquela mulher? Que eles queriam pegar o pecado dela e gravar nas tábuas do coração dela. Por quê? Olha a incoerência. Os fariseus servem para isso, para apontar o dedo. E é o que eles queriam fazer com esta mulher. Ainda responsabilizou Moisés. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Pois tu, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o para terem o que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. O que quer que Jesus estivesse escrevendo na terra, nós não sabemos, é algo apagável. Não é algo cravado como pecado nas tábuas do coração. É algo que qualquer um arrastando os pés em cima da escrita apaga. E Jesus aqui, ele viu a intenção dos fariseus. Mas o pecado dela, acerca deles, ele disse: quem dentre vós não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Mas você não tem pecado? Pega uma pedra e atire-a. Mata e bota lá na entrada da cidade e faz um amontoado de pedras em cima dela, para exemplificação. Faz isso. Você não tem pecado.
E Jesus, vamos voltar ao texto, mas Jesus, inclinando-se, escrevia com um dedo, escrevia na terra com um dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedras. E, tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então disse Jesus: nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. Jesus apagou o que os escribas e os fariseus queriam cravar no coração da mulher adúltera. Quando eu me aparto de Deus, eu escrevo o pecado nas tábuas do meu coração, e só Jesus poderá apagar. Jesus, estando nele, Ele nos limpa, Ele nos lava, Ele nos purifica. E eu concluo. Tem gente que insiste, e vai tendo o seu próprio pecado cravado. Por um lado, o pecado engana e destrói. Por outro, essas mesmas pessoas não sabem que os seus nomes estão sendo apagados da memória eterna. É o que diz aqui, versículo 13, Jeremias capítulo 17. Olha só. Ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados. O nome dos que se apartam de mim será escrito no chão, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. No capítulo 2, versículo 13, no mesmo texto, no mesmo livro de Jeremias, diz o seguinte: o meu povo cometeu 2 males. A mim me deixaram um manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas, cisternas que não retêm águas. Ou seja, confiam em si mesmo, buscam outros deuses e apartam do Senhor. E esquecem que, apartando-se de Deus, o nome será apagado do livro da vida. Vocês entenderam? Vamos orar?